Olá pessoal, tudo bem? Galera, vamos iniciar mais uma aula, beleza? O conteúdo de hoje, cubismo, é um movimento bem conhecido, acredito por vocês. É o seguinte, o que nós precisamos saber? Primeiro, o cubismo ele é mais um movimento das vanguardas europeias, ok? Ele, assim como o expressionismo, como o fauvismo, ele também pertence às vanguardas. Ele é um movimento que vai surgir ali na França, por volta dos anos de 1907 a mais ou menos 1914, ok? E o cubismo, ele tem esse nome pela forma como as suas obras foram produzidas, certo? Por que ele traz este nome? Através dos trabalhos de Georges Braque, você vai ver que eles vão recriar, os artistas eles vão recriar a natureza através da linha reta, do ângulo reto, das figuras geométricas. Então, o nome do movimento, cubismo, vem por consequência das influências que eles tiveram dessas figuras, dessas formas geométricas. E por que eu citei Georges Braque? Porque é através dos trabalhos dele, inicialmente, que você vai encontrar aí a proposta do movimento, certo? O cubismo, ele vai ser dividido em três fases, certo? A primeira fase, ela é chamada de pré-cubismo ou fase cezanniana, ok? Por que cezanniana? Porque vai sofrer uma influência de Cézanne, Paul Cézanne, um artista lá do pós-impressionismo, que valorizava as linhas, que valorizavam as figuras, as formas geométricas. Então, a primeira fase do cubismo, ela pode trazer essas duas nomenclaturas aí, pré-cubismo ou então fase cezanniana. Aqui é quando o movimento ele vai ser lançado, ele vai trazer a sua ideia, ele vai trazer a sua proposta, né? Dessa questão de você ter uma arte bem desta forma aqui, ó, geometrizada, com linhas retas, com ângulos retos, beleza? A segunda fase do cubismo, ela vai ficar conhecida como cubismo analítico, tá? O que acontece aqui? Aqui o cubismo, ele mostra uma de suas características, que não só a geometrização, né, dos elementos, como também ele ignorando toda e qualquer sensação de perspectiva, de profundidade, né? O que os artistas eles vão começar a fazer? Eles vão começar a planificar, a abrir, a dissecar os objetos. Ele vai colocar o objeto totalmente aberto, entrecortado, tudo no mesmo plano, num plano bidimensional, para que o observador ele consiga visualizar todas as partes do objeto no mesmo plano ao mesmo tempo, né? Então, além desta valorização da figura geométrica, da forma geométrica, ele ignora a perspectiva, ele ignora o efeito do claro e escuro, né? Onde ele vai planificar, ele vai abrir, ele vai dissecar os objetos. Ele vai colocar o objeto totalmente aberto para que nós, os observadores, possamos ver tudo ao mesmo tempo. Nesta segunda fase, nós vamos perceber que as cores utilizadas por eles foram cores neutras, cores que vêm daquela paleta que envolve o preto, o marrom, o cinza, o ocre, né? Que é o tom do bege, vamos dizer assim. E essa segunda fase, essa maneira como o artista ele trabalha, já nos revela as ideias de um outro movimento posterior, chamado de abstracionismo. Então, para alguns pesquisadores, alguns historiadores, o cubismo ele já antecipou, né, as ideias, as propostas ali da arte abstrata. Por que isso? Porque a maneira como ele
como ele planifica, ele abre, ele disseca os objetos, ele vai criar uma confusão visual para o observador. Tá? Eu vou mostrar para vocês aqui em algumas imagens. Vejam este artista, né? Georges Braque. Ele é o cara que, por meio da sua arte, do seu trabalho, você tem ali o nome do movimento, certo? Então, uma figura bem importante. E aqui, essa obra, Violino e Cântaro, nos traz isso que o professor está explicando. Vocês estão vendo que as cores, a paleta de cor da tela é totalmente neutra, né? Puxada para o marrom, puxada para o bege. E vejam que é possível você até identificar ali o violino e o jarro, né? Mas a maneira como ele desenha, como ele planifica, como ele abre os objetos, a valorização da linha, do ângulo reto, desta forma, você vê que cria uma confusão visual, né, entre o cenário, o fundo da tela, né, com os elementos criados por ele. Então vira uma confusão visual muito grande para o observador. E aí a gente não consegue entender o que está sendo representado ali, né? Então acaba se tornando uma abstração. Uma outra coisa muito legal dentro desta segunda fase é a colagem que começa a aparecer junto ao desenho, junto à pintura, que vai ser a colagem de papéis, né, de palavras, de letras, certo? De frases, papéis recortados de revistas e jornais, enfim. Então ele começa a trazer uma outra sensação para o espectador, né? Então o Georges Braque, ele é um cara aí que tem uma importância muito grande dentro do cubismo. Aí nós temos a figura emblemática, que é o Picasso, né? Que não tem nem o que falar desse cara. Mas vejam que os trabalhos dele, assim como o do Braque. Então, Georges Braque e Pablo Picasso foram os grandes nomes do cubismo. Olha só como ele retrata esse personagem. É difícil você identificar o que está sendo desenhado aqui, certo? Cenário, fundo, tudo se mistura, as cores neutras. Olha só, esse é o trabalho dele, o poeta, certo? Então, já é uma abstração aí da realidade. Professor, tem algum tema específico que eles abordavam? Não, gente, não tem um tema específico, tá? Os temas são bem aleatórios. Ah, estes movimentos foram bem aceitos pela sociedade? Não, não foram. Eles foram criticados, eles foram ignorados, rejeitados, né? Não foram movimentos que aconteceram nas escolas, nas academias de arte, foram movimentos independentes. E a terceira e última fase do cubismo, que é o cubismo sintético, que é conhecido como colagem e que vai influenciar uma outra técnica, né, da atualidade, que é a assemblagem. Aqui, pessoal, os materiais colados vão fugir daquela ideia apenas de papéis. Né? Agora, com o desenho e a pintura, eles começam a colar pedaços de tecidos, lascas de madeira, pedaços de cordas, pedaços de papelão. Então você tem vários outros materiais, né? E aí você vai perceber que as formas se tornam reconhecíveis aí, né, em relação àquela abstração da segunda fase. E uma nova sensação ele vai despertar no observador. A sensação tátil, de você querer tocar a tela para você sentir se aquilo é um efeito da pintura ou se é, então, o próprio material. Uma curiosidade vem a ser as cores desta fase, né, que são cores muito mais alegres em relação à segunda. Olha a guitarra do Picasso, que é uma obra bem famosa dele, né? Um outro artista, que é o Juan Gris, que marca esta fase, né, essa terceira fase aí do cubismo, ó, sempre na valorização da forma geométrica, tá, gente? Não esqueçam disso, beleza? Olha só. E aí você tem a colagem, você vê que as formas, elas são bem mais coerentes. E
eu volto a citar o Picasso, né, por ser um ícone do movimento e por ele ter, gente, 3 fases da vida dele. A fase azul é quando ele está iniciando a carreira de artista, né? Ele ainda não encontrou o seu estilo, o seu perfil. E aí você fala, pô, por que fase azul? Pela presença da cor azul. E os temas? Temas muito melancólicos, sombrios, tristes, né? Vejam, ainda não é bem aquele estilo Picasso que nós conhecemos, certo? Personagens de cabisbaixo e tal. A segunda fase, ele já vem a se tornar uma figura que começa a encontrar a sua identidade, né? O seu estilo, e aí você vai encontrar temas circenses, né? Como personagens relacionados a palhaços, acrobatas, atores, certo? Você vê que o colorido já é bem mais intenso, ok? E aí, a fase negra, que é a fase de Pablo Picasso, que nós conhecemos, né? Que é quando ele propõe ali a sua ideia, onde ele traz uma das obras que inicia o movimento Les Demoiselles em Avignon, As Senhoritas de Avignon, que ele retrata 5 prostitutas, né? Ele coloca 5 mulheres, cada uma em uma posição, nos dando aquela ideia da planificação, como se o observador pudesse ver todas as partes ao mesmo tempo, ok? A primeira personagem à nossa esquerda, você vê que ela está totalmente de perfil, assim como as 2 personagens do meio de frente para nós. A outra personagem da direita, atrás, lá em segundo plano, também está de perfil. E esta personagem sentada aqui próximo à mesa, com as frutas ali, ela está de costas. Então você pode ter as personagens, cada uma em uma posição. Veja a linha reta, o ângulo reto, né? As 2 personagens da direita usando máscaras da arte africana, né? Relacionada aos rituais religiosos africanos. A personagem da esquerda traz a lei da frontalidade daquela arte egípcia. Veja que ela está com o rosto desenhado de perfil, mas o olho desenhado de frente. Vejam que elas parecem estar abrindo a cortina, né? Convidando o observador para vivenciar essa obra, né? Vivenciar estas cores, estes elementos. Ok? Olha o retrato de Dora Maar, o rosto dela de perfil e ao mesmo tempo de frente, né? Aquela ideia planificada e aquela ideia da lei da frontalidade. E a última tela, a última imagem, Guernica, que está relacionado à cidade de Guernica, que fora totalmente destruída, né, através do bombardeio aéreo do exército nazista em 1937. E aí o Pablo Picasso ele vai pintar esta tela mostrando toda a sua indignação, todo o seu repúdio perante a esta guerra, né, a este conflito, mostrando toda a sua indignação. Você vê na tela, você tem uma tela que é um painel ideográfico, monocromático, branco, preto, né? São as cores que se predominam. Você tem partes do corpo dilaceradas, cabeças, braços, pernas. Você tem pessoas gritando em meio a fogo. Você tem a mulher segurando a criança no colo, a criança morta, olhando para cima, tentando entender de onde vêm estas bombas. Ao centro, o cavalo, né? Bem no focinho do cavalo tem o símbolo da caveira, que é o símbolo da morte. Aquela luz ali nos traz essa ideia assim, de renascer, né? A luz é a esperança, essa ideia do renascimento depois de toda uma destruição, ok? E o touro, que é o símbolo, né, vamos dizer assim, da cultura, né, espanhola, que envolve todo esse país. Então é uma tela que tem uma essência política muito forte, né? Ele mostra toda a sua indignação, o seu repúdio. É uma tela que ele pinta em um ano, né? Quando acontece a destruição, e é a tela que ele vai fazer uma exposição em Paris, na França. Certo, gente? Espero que tenham entendido aí. Ok? Valeu, muito obrigado.